Mas mesmo o fim da treta, ela é interessante. E vamos falar sobre ela. Eu vou falar umas coisas que não é um paradoxo, né? Por mais que pareça que não faz muito sentido no primeiro momento. Veja só. Ontem o Eduardo fez essa postagem. Tive uma boa e longa conversa agora com o Tarcísio, intermediada pelo Paulo Figueiredo. E lado a lado foram expostos pontos de vistas e a conclusão de que ambos atuam na melhor das intenções do interesse dos brasileiros. Visões de mundo diferentes são normais e saudáveis, bem como esta comunicação direta. Vamos adiante, debater o que interessa. Olha o que eu vou falar agora, presta atenção. Eu sou a favor que Eduardo e Tarcísio não briguem. Eu sou a favor que Eduardo e Tarcísio não sejam inimigos políticos. Eu sou a favor que Eduardo e Tarcísio se resolvam. E eu sou a favor que essa postagem não tivesse sido feita pelo Eduardo, mas pelo Tarcísio. Mas como assim? Você vai entender? Você vai entender o meu ponto? Eu acho que tudo isso aqui que foi dito deveria ter sido dito pelo Tarcísio. Não por questão assim, o Eduardo tá aqui, tá se humilhando. Não. O negócio não é esse. Tem algumas coisas bem objetivas. E eu começo até falando pra você o seguinte. Na política, gente, gestos falam muito alto. Se você conhecer alguém na política, grande na política, algum assessor, você perguntar pra ele, as pessoas muitas vezes até querem saber o seguinte. Olha, eu falei com fulano, mas peraí. Foi tu que ligou ou ele que te ligou? O simples fato da pessoa te ligar ou tu ligar pra ela já demonstra um gesto, uma relação. Que assim, se a pessoa te liga, você está empoderado. Se é você que liga, né, você tá dando poder pra essa pessoa. Então a política tem esses gestos. E quando eu vejo assim Eduardo agindo na maior das boas vontades, com o coração puro, tentando resolver. O cara tá tentando resolver, em primeiro lugar. Às vezes, assim, você pode falar, não, mas Eduardo, todo esse tempo na política, etc, tudo mais. Tô passando a minha humilde opinião. Não sou político. Escuto muita coisa. Muita gente vem chorar pitanga pra mim. E eu acho que é exatamente por esse fato das pessoas terem a total convicção que eu não quero ser político, que eu não tenho interesse de ser político, que elas se sentem talvez abertas a falar de algumas coisas. Eu vou ouvindo uma coisinha aqui, vou ouvindo uma coisinha a colar. E eu quero mostrar pra vocês assim, uma série de notícias. Mantenha o seu coração aberto. Mantenha o seu coração aberto para uma pequena reflexão. Lembrando que eu falei, sou a favor que não sejam inimigos políticos, que se conciliem, que fique de boa, etc. Mas o gesto na política, ele tem um peso. Veja só. Ontem, de manhã, o Igor Gadelha trazia alguns detalhes de uma coisa que aconteceu no dia 15, antes da entrevista de Bolsonaro no Poder 360. Como é que eu sei disso? Hoje é aquele típico vídeo que eu tenho que falar de coisas que às vezes não vou poder provar. Cabe a vocês acreditar ou não. PL aciona Flávio Bolsonaro para acalmar Eduardo na briga com Tarcísio. Lideranças do PL acionaram o senador Flávio Bolsonaro. Quais lideranças? Quem acionou o Flávio? É em Valdemar. Caciques do partido. Quem? Quem são os caciques do PL? Vocês já viram algum bolsonarista ser tratado como cacique do PL? A avaliação do PL é que, ao tocar o governador de São Paulo, Eduardo estaria dando munição à esquerda, sobretudo para as eleições de 26, quando Tarcísio pode concorrer à presidência da República. Olha o papo, né? Não. Isso daqui normalmente é aquelas falas que a galera da direita, em rede social, fala. E o que Duda Lima sai falando a 3x4. Então, Igor Gadelha contou, né, que houve essa movimentação. Não foi aleatória. Então, assim, começa. Aí vai vendo. O PL tem 90 deputados, 14 senadores e a maior base engajada do país. Mas, diante da anistia, sua cúpula age como coadjuvante. Em vez de articular com o Congresso ou esclarecer o empresariado, prefere pedir que Eduardo abaixe o tom. Só que o problema não foi os 90 deputados e 14 senadores. Foi a cúpula do PL. A cúpula do PL prefere que Eduardo abaixe o tom. Como se o problema fosse a voz do Eduardo, não a omissão de quem deveria liderar. Enquanto isso, o Brasil enfrenta tarifas impostas por conta da sua instabilidade institucional e jurídica, e a maior sigla do país finge que não tem nada a ver com isso. Vamos continuar. Apoio de aliados à família Bolsonaro é abalado com insistência em anistia após tarifaço de Trump. Que aliados? Quais aliados? A insistência da família Bolsonaro em anistia ampla, geral e restrita está abalando apoio até mesmo de aliados próximos. Quais aliados? Reservadamente, esses interlocutores se queixam do posicionamento que avaliam como errado, mas evitam falar abertamente por temer retaliações da base mais radicalizada. Jornalista não inventa. Alguém pediu para essa nota ser publicada. Alguém pediu para essa nota ser publicada. Quando a galera inventa narrativa. É coisa assim que bota na imprensa, que Daniela Lima faz. Nota, assim, não é publicada aleatória. Eduardo Bolsonaro está fora de controle e obcecado por candidatura presidencial, dizem membros do PL. Quais membros do PL? Eu acho que você já começou a notar que tem algo estranho acontecendo. Tem algo estranho acontecendo. Uma necessidade de desgastar a imagem do Eduardo, que não começou hoje. Eu venho mostrando para vocês, desde o início da confusão. Começa com Duda Lima sabotando, inclusive, né? A culpa é do PT, um negócio assim muito genérico. Como assim a culpa é do PT? Ela tem que rebater. Depois a Duda Lima escalando a imprensa, Duda Lima colocando o Antônio Carlos Rodrigues. Todo dia tem uma ação contra o Eduardo. Pra quê? Pra destruir a imagem do Eduardo. E uma ação ativa
de sequer citar qualquer tipo de instabilidade institucional. Segundo um membro do partido, ele não ter ouvido ninguém, nem mesmo seu pai. A interpretação é que Eduardo está obcecado pelo ser candidato a presidente. Vocês acham isso, gente? Vocês realmente acham isso? Vocês acreditam que Eduardo ele está obcecado? Vocês acreditam que Eduardo, uma pessoa, sabe que a política só é feita quando ele tem vaga para ser, né? O partido resolve dar a legenda. Você acha que Eduardo, sabendo que Duda Lima está tentando colocá-lo na cadeia... Vocês viram Paulo Figueiredo falando que é uma possibilidade real Eduardo Bolsonaro deixar o partido, né? Eu dei um exemplo, eu vou repetir esse exemplo. História que aconteceu mais ou menos nesses termos. Alguém te dá R$5, pede pra tu comprar pão. Deu R$4,99. Tu deu R$5. Sabe? Tu não tem trabalho, tu não tem nada. Tu deu R$5, era R$4,99. Ficou faltando um centavo, ninguém dá um centavo de troco. Tu chegou, aí o Valdemar te pediu, cadê meu centavo? Me dê meu centavo aí. Tu não tem. E ele quer que você pague. Capaz até de te perseguir porque tu não dá um centavo de volta. Então é algo muito, muito curioso, assim, acontecendo. Assim, um evento que ocorreu no CIPEC, que aí o Valdemar mostrou, né? Quem é o Valdemar. Enfim, coisas que vão acontecendo. Coisas que vão acontecendo. E Eduardo, por ser uma pessoa de bom coração, fica aí, vai apanhando calado, vai guardando pra ele, não me dando não de direita. Assim, são coisas que o Eduardo sabe que é impossível o PL do Duda Lima e Valdemar dar a legenda pra ele ser presidente. Do jeito que as coisas estão hoje, mas é impossível. Impossível. Kassab defende Tarcísio de críticas de Eduardo. Massa. Felipe Dávila. Renunciar a mandato é péssima estratégia para Eduardo Bolsonaro. Ele quer que Eduardo venha pra ser preso. Eu podia trazer só a postagem da Yara, que tem mais detalhes do que o do Constantino, mas eu acho que agora, né, o nosso grande porta-voz aqui do liberalismo, o defensor do Adam Smith, ele permite agora, talvez só por hoje, né? Ou talvez só o Felipe Dávila. Mas o Constantino agora deixa a gente bater em liberal. Ó. A estratégia adequada é ser preso pelo Alexandre? Cala pálida. Liberal limpinho finge que vemos uma validade institucional. Pois é, né? Parece que agora pode falar muito de liberal. Mas independente disso, a Yara diz, né? O cara diz ao vivo que Eduardo deveria voltar pra ser preso. Dávila é casado com Ana Maria Diniz, filha primogênita do Abílio Diniz, ou seja, a elite paulistana, os magnatas com muito dinheiro. Sua cunhada, Lucília Diniz, faz parte do Grupo Esfera, do João Camargo. Né? Bruno das TCU, casado com Camila Camargo, CEO do Grupo Esfera, filho de João Camargo, comanda a CNN. Percebam que estão todos aliados, né? Novo/PT, que ele é filho do Novo, né? Foi o candidato do Novo em 2022. E o que os endinheirados do país estão juntos, né, com o governo por capilaridades diversas. Mas vamos voltar para Eduardo. Direita defende pacificação entre Tarcísio e Eduardo. Direita. Para parlamentares conservadores, embate tem como efeito colateral fortalecer Lula. Aí tu vai ver, né? A direita, que a CNN foi atrás. Ciro Nogueira. Ciro Nogueira achou que é desnecessário. A direita, Ciro Nogueira. Tá bom, Ciro Nogueira. Ah, valeu. Centrão elege o favorito na disputa entre Tarcísio e Eduardo. O Centrão escolheu um lado. Se havia dúvidas de que Tarcísio seria o candidato à presidência, agora não há mais. Nem Bolsonaro partia das críticas feitas pelo Eduardo. Bolsonaro deu uma entrevista pro Poder 360. Se vocês analisarem bem, o tom que Bolsonaro deu na entrevista da CNN depois foi bem diferente. Tão diferente que Paulo Junqueira, aí do interior de São Paulo, grande nome do agronegócio, difamou Bolsonaro e possivelmente as pessoas que conversaram com ele, né, Paulo Junqueira? Recebi uns prints, rapaz, o senhor, viu, por trás, não parece ser a pessoa que é pela frente, viu? Tomara aí que o Naban e a turma aí do agro não tenha visto isso, não sai contando quem é o senhor, viu? Eu tô nervoso hoje, viu? E não me pressa pra mostrar. Rapaz, Paulo Junqueira. Como é que você faz isso, cara? Logo você, Junqueira. Logo você, irmão. Pois é, né? Mas é isso. Aí você vê que o Bolsonaro vai com outro tom na entrevista da CNN. E você percebe que no final da noite, né, depois da entrevista, Bolsonaro fez questão de colocar um trecho elogiando o Eduardo e destacando que os governadores deviam sim sentar pra conversar com o Eduardo. Fica até parecendo que o Bolsonaro teve a conversa e ouviu o outro lado da conversa. E aí você lembra aí no início, né? O Pérez se mobilizou, o pé atrás ali do Flávio. Será que só do Flávio? O Centrão é demais, hein? E aí você sai nisso. As pessoas, eu vejo, elas vêm conversar comigo, elas não conseguem entender de rede social e elas se interam pela imprensa. Aí, como todo mundo da imprensa tá com a mesma narrativa, quer que as pessoas pensem, meu Deus, estamos acabados, é o nosso fim. Eu falo, cara, você tá louco, irmão? Para, respira. Para de ler só a imprensa, lê a imprensa, mas também acompanha as redes sociais. Aí o cara fica meio assim, né, nervoso. Eu falo, pera, deixa eu te contar aqui umas coisas. Aí eu vou, mostro outro lado, aí o cara vai respirando. E o Centrão sabe trabalhar com ninguém, né, com esse tipo de nota. Isso aqui é realmente o Centrão dessa nota. Aí você devia perguntar, né, quem é o presidente, rapaz, de uma dessas siglas? Será que é o Ciro Nogueira? Será que é o Marquinhos Censura? Porque só pode ser um desses dois, né? Guarde isso na cabeça. A gente vai voltar para Eduardo. No dia de ontem, eu quero falar mais um pouco do Centrão. No dia de ontem, o Donald, não o Pato Donald, mas